47º Encontro de Cravistas em Quarentena. A gente recebe pela terceira vez Mário Trilha, que vai falar para nós sobre esquemata galante, esquemas de contraponto do século XVIII. Mário, quem foi convidado uma vez só, para nós é uma grande honra, mas a pessoa que veio 3 vezes é certeza de que foi sucesso. E eu fico muito agradecida que você tenha se disposto a voltar pela terceira vez. É uma honra para nós te receber. Muito obrigado por ter aceito o convite, tá? E é com Eu que te você. agradeço. Te agradeço demais a oportunidade, né? E te agradeço também pela criação desse evento e do grupo. Acho que você tem sido uma força mesmo catalisadora de muita gente, de muita energia, né? Eu te agradeço a oportunidade de vir falar aqui novamente. Então, vou tentar colocar aqui o PowerPoint. Beleza. Bom, esse cartaz lindo que está aqui não fui eu que fiz, é da Beatriz, né? Vocês sabem, é a divulgação dela. Então, antes de mais nada, eu vou explicar que toda essa teoria, a formulação dela, se deve muito ao Robert Gerdingen, né? Ao grande musicólogo e professor de teoria norte-americano. Ele codificou esse sistema, né? Ele não inventou nada disso. Na verdade, ele constatou a existência, né, de todos esses padrões, e alguns têm nome histórico e outros ele nomeou. Normalmente ele nomeou ou com um termo em italiano ou com o nome de algum músico teórico norte-americano importante para ele, né? E ele, então, eu vou explicar depois como funciona o sistema, como é que ele grafa o sistema, que é muito simples, né? Está aqui já no cartaz. A melodia é sempre números, círculos pretos com número branco. A harmonia não tem nada, que é a faixa do meio, e o baixo é sempre um círculo branco com número preto. E é essa conjugação entre baixo e melodia que faz o contraponto característico de cada esquema que ele descreve, né? E são padrões muito recorrentes, que, na verdade, nenhum dessas pessoas que era submetida a essa instrução pensava nisso como esquema, né? Provavelmente os meninos lá dos conservatórios napolitanos, os que estudavam os partimentos e os solfejos com baixo contínuo, isso era uma metodologia implícita, né? Estava caindo neles, e quando eles falavam em qualquer coisa como movimento, movimenti, moto del basso, moti del basso, né? São movimentos característicos. Depois a teoria francesa vai dizer no século XIX que isso são marcha harmonique, né? E a teoria russa do final do século XIX, que ainda está trabalhando de maneira muito parecida, né? Gente como Arensky, né? Baita compositor e professor de muita gente boa, Rachmaninoff e companhia, vão chamar isso de motivo, né? Motive. E o Taneyev, que era o grande professor de contraponto também, eles ainda estão trabalhando uma metodologia muito semelhante a esses padrões que já estavam em voga no século XVIII, e que toda essa moçada passava por eles, né? E não só os napolitanos, os alemães. Bartha usa muitos desses esquemas, Mozart, Beethoven, depois até os românticos, Chopin. A música popular hoje tem vários esquemas que ainda estão presentes na música popular. Então, esse aqui é o Gerdingen, quando ele esteve aqui, né, com a gente em 2018. E ele falou mais sobre um novo livro, mas ele tirou muitas dúvidas nossas também. Como eu disse aqui em off para a Beatriz, ele é uma pessoa muito acessível, muito simpático, e ele é muito... ele faz a coisa muito, assim, de um ponto de vista didático, muito bem elaborado, né? Tudo muito, muito consequente. Então, tem outro texto dele que não está no livro, né? Nesse grande livro que ganhou tudo que é prêmio, é um livro fantástico, que é de 2007, o Music in the Galant Style. Ele tem outros textos, muitos são gratuitos no site dele, no Monuments of Parliament. Então, ele tem um texto que ele fala o que é o esquema, né? Como é que a ideia, que ele chega lá nessa ideia de esquema. Ele diz, então, que a gente tem que o esquema, né? Ou esquema em latim ou em inglês, né? E o plural é esquemata. Isso é uma coisa que o pessoal aqui no Brasil faz confusão também. Esquemata é o plural. Tá? Quando a gente fala em esquemata, a gente está falando em plural, em esquemas, né? Seria esquema e esquemata, esquemas no plural em português.
Então, ele diz que é um padrão armazenado na mente humana, né? Um padrão construído ao longo do tempo, a partir de experiências, né? E a gente chama o nome do local, né, onde nós armazenamos esses padrões, de memória, né? Daí ele vai dizer que a memória, para padrões de som e de música, ela se organiza basicamente em 3 categorias de intervalos temporais, né? Tem uma categoria brevíssima, né? Para sons muito breves, assim, para uma fração de segundo. Por exemplo, a gente consegue reter uma sílaba no idioma estrangeiro. Mesmo que a gente não saiba o que aquela palavra é, a gente consegue reter a sílaba, mas é uma memória de curtíssimo prazo. Se alguma outra coisa nos chamar a atenção, aquela memória ela vai se desvanecer rapidamente, né? vai embora, ou seja, mas ela tem uma velocidade, né? Essa memória, essa micromemória sonora, digamos assim, para sons brevíssimos. Depois, outras coisas, que requerem breves segundos, né, mas que não são assim já tão breves, tipo o nome completo de alguém, uma cláusula verbal, um número de telefone, uma frase, a gente pode reter esses sons e entendê-los na nossa memória de trabalho, né? Eu fiquei em dúvida com esse termo, mas parece que o pessoal de cognição usa mesmo esse termo assim em português, working memory, como memória de trabalho, né? Que ela é uma memória de curto prazo. Ela já não é de curtíssimo, como a primeira, mas é uma memória de curto prazo. E aí ele diz assim, para coisas que necessitam serem recordadas durante dias ou anos, utilizamos a nossa memória de longo prazo, né? E que não é exagero a gente dizer que essa memória de longo prazo é o que nos define, né? Que são todas as vivências, os aprendizados, toda a cultura, ela está nessa longo prazo. Os temas eles vão trabalhando em várias velocidades, por assim dizer, né? Que vai sendo uma agregação. Ele fez um gráfico nesse artigo, né? Que seria, por exemplo, todas essas etapas elas estão armazenadas aí nessa memória de longo prazo, né? E elas trabalham na memória, né? Na memória do trabalho. E aí vocês veem que aqui embaixo todo mundo reconhece o que é isso aqui embaixo, né? Mesmo que ela esteja mal desenhada e mal traçada, todo mundo reconhece que é uma estrela. Por quê? Porque o esquema da estrela ele está armazenado na nossa memória, né? Então basta a evocação dele que a coisa vai acontecer, né? Aí ele tirou o substantivo esquema do primeiro livro do Heinichen, que não é lá aquela grande enciclopédia de baixo contínuo, né? É um livro que se chama Neue Erfundung und Gründliche Anweisungen, não sei o que, aqueles títulos imensos, de baixo contínuo, que é mais ou menos a regra da oitava, de acordo com Heinichen. Só que tem uma diferença aí, né? Como vocês podem ver, ele não está tratando da harmonização da oitava, ele está tratando só do hexacorde, né? Ele ainda tem um pensamento hexacordal de 6 notas, ele vai do dó ao lá no maior e do lá ao fá no menor, né? E ele chama então isso de esquema, né? Isso Heinichen, já em 1711, chama então de esquema maior e esquema menor, né? É daí que o Gerdinger tirou a inspiração para chamar esses padrões de esquema, né? E aí ele também dá um outro exemplo em um outro artigo que é muito interessante para a gente pensar como é que o esquema funciona num ambiente não musical. Ele pega esse sujeito, esse Johann Justin Preisler, né, que era um mestre de desenho. Esse cara vendeu bastante livros, essa edição, né, em 3 volumes, entre 1728 e 31, sobre como desenhar, né? E tal, através da teoria e prática, né, as regras do desenho e tal, não sei o quê. São sempre aqueles títulos imensos do século XVIII. Então, o que ele faz, esse Preisler? Ele ensina como, a partir de pequenos padrões, eu vou construindo um desenho, né? E assim, eu ainda sou do tempo de ver isso. A moçada hoje já não vê mais essas coisas. Por exemplo, como é que eu desenho um esquema, um modelo de orelha com cabelos cacheados, né? Aí ele dá aí um passo a passo muito simples, né? Uma reta, uma curva, outra reta, faz a base. Depois vai né, fazendo toda a curvatura. Depois vai recheando e depois faz a ornamentação do cabelo. Ou seja, a partir desse padrão, né, eu já tenho o esquema. A orelha é uma obra de arte? Não, não é? Mas dentro de uma obra de arte que tem uma pessoa, eu vou precisar da orelha.
né? Então, é bom que eu saiba fazer a orelha, né? E aí ele vai dando, essa outra lição já mais avançada, é como fazer uma cabeça feminina, né? Vai dando os mesmos, né? É um padrão, é um esquema de uma cabeça feminina. Ela em si é uma obra de arte? Não. Mas se eu precisar desenhar uma mulher dentro de um quadro, né? Ou dentro de uma ilustração, eu preciso saber esse esquema da cabeça, né? E aí ele vai refinando o negócio, né? E aí, por exemplo, ele faz um esquema do modelo do homem no contemplativo, né? Aí ele já faz lá todas as regras. E aí vocês veem que os esquemas eles vão se agregando. Ele vai ter o esquema da cabeça, né? Potencialmente o do cabelo, da orelha, etc. Ele vai ter um fundo de cena, ele vai ter as árvores lá, né? A paisagem, vai ter muita coisa acontecendo aí. E finalmente, quando ele chega no final, quando é para impressão, aí ele já dá uma obra já bastante convincente, né? Ele faz um esquema de um modelo de uma dama vestida e ele já usa aquela técnica do chiaroscuro, né? Com um fundo, vocês veem que já tem um fundo lá para a definição da imagem, ou seja, todos esses esquemas que ele vai agregando, né, vão permitir a construção de uma obra de arte, né? E a ideia em música, ela não é muito diferente disso, né? Aqui está o grande livro do Gerdinger, nesse livro que é de 2007, né? Que até hoje eu não paro de estudar, é um livro muito, muito inspirador e a gente vai entendendo melhor como ele funciona com a prática ao longo do tempo, né? Em que ele codifica alguns dos esquemas. Já houve outros esquemas codificados após o livro. Eu hoje vou falar só dos principais dele, tá? Ele tem uma parte imensa de cadências, de cláusulas que já é um outro mundo que eu não vou entrar. E eu só vou falar mesmo dos principais que ele codificou e exemplificou, né? Então, ele vai fazer isso e ele diz que esses esquemas, eles também são uma espécie de idioma, né? Para quem é que o músico, esses jovens meninos que estavam lá nos conservatórios napolitanos, ou então estavam na Patriarcal em Portugal, ou então estavam nas igrejas aqui no Brasil, tipo o Zé Maurício, o Castro Lobo, esse pessoal, para quem é que eles escreviam, né? Eles escreviam para um público-alvo que é muito cultivado, ou deveria ser, que é a igreja e a corte. Então, eles precisavam falar o idioma que a igreja e a corte prezam, né? Ele dá uma definição também um pouco mais, eu tentei traduzir, eu não sei se a minha tradução é muito convincente, do que é o esquema, ficou um pouquinho rebuscada, mas eu não consegui simplificar mais do que é o esquema, nesse caso, no esquema de música. Ele diz assim, deste modo, o esquema é uma abreviação para uma mancheia de conhecimento, inserido em um protótipo abstrato, que é o que a gente já vai ver os protótipos, um exemplo bem aprendido, uma teoria intuitiva sobre a natureza das coisas e seus significados, ou a sintonização de um grupo de neurônios corticais a uma certa regularidade no ambiente. Ou seja, é uma língua, né? E são padrões de linguagem, só que são padrões de linguagem musical dentro da música ocidental, né? Dentro da música desse período e depois, né? Há vários desses esquemas que eles sobrevivem até no rock, na música popular. O primeiro esquema que a gente vai ver é a romanesca, ele sobrevive até no heavy metal e tal. Enfim, são frases, né? São frases mesmo como se fossem frases de linguagem. Então, o primeiro esquema que ele vai dar é a romanesca. Essa, sim, tem um nome histórico, né? Que vem do século XVI, né? Que o substantivo sugere que venha de Roma, e ele vai buscar daí. Mas ele não dá essa definição histórica. O Gerdinger se importa muito pouco com origem histórica e com esse gênero de musicologia arqueológica.Embora ele fale que ele está fazendo uma arqueologia, ele fica sempre no período dele, que é o século XVIII em diante, né? Ele escreve muito agora sobre o século XIX, sobre esses modelos russos. Mas esse livro é século XVIII, né? E aí a romanesca, como vocês sabem, é um nome que vem desde do século XVI, o Guardamela Vacas, por exemplo, do Cabeçon, né? E milhões de outras peças têm esse padrão. Aí eu vou passar agora para o cravo, espero que vocês consigam ouvir. Eu vou tentar abrir para ver se ele soa mais aqui.
porque, como os exemplos são muito curtos, não vale a pena gravar. Então, esse padrão é o padrão. Primeiro, patetice, eu não peguei a música. Eu não consigo. É o padrão original da romanesca. Esse primeiro esquema eu vou meter um pouco mais a ele. A maneira da gente. Essa não é a metodologia do Germer, tá? Ainda. Eu que marquei, como ele marca, a melodia em algarismos pretos e o baixo em círculos brancos, com número preto. Esse padrão todo mundo que faz música antiga conhece, né? O baixo salta por quarta, sobe segunda. Eventualmente cadência. E aí, nesse contraponto, ele é um contraponto em terças, muito simples. Quinta. Essa é a origem histórica da romanesca. Ela não mudou tanto assim, mas ela ganha outras variantes no século XVIII. Essa aí eu chamo ela de forma arcaica. Essa é a maneira que eu classifico, essa não é a maneira dele. Que são as quartas descendentes e segundas ascendentes. Eu chamo isso de forma arcaica porque é como ela aparece em uso no século XVI em diante. Aí está o padrão dele, que ele fala sempre em tempo forte, tempo fraco, normalmente, onde incide, e ele dá os graus embaixo. Então, essa primeira romanesca, que é ele nem dá aí no livro essa, ele dá no decorrer do texto, na verdade. Seria, então, 1, 5, 6, 3, 4, 5, 1. Vou fazer em dó que é mais fácil. Daí o primeiro contraponto seria... Ela seria, então, um esquema em 1, 2, 3, 4, 5, 6 estágios. Ele fala em estágios ou etapas. Eu não sei o que seria mais convincente. O que está marcado no meio é a harmonia, que, como vocês veem nesse modelo, é a harmonia mais simples possível. São acordes de terça e quinta. Se a gente pensar, quem tem a prática do contínuo, pensa em número, e quem não tem, pensa em estado fundamental. É tudo isso aí em estado fundamental. Mais cadência. Eventualmente mais cadência. Aí tem a outra romanesca, que vai vir ao longo do tempo, e essa também vai ficar. Essa aí a gente encontra até em Villa-Lobos, que é a romanesca por graus conjuntos, que seria um fragmento grande da escala descendente. Daí ele fala aqui, então, seriam do primeiro ao terceiro grau descendo. 1, 7, 6, 5, 4, 3. Depois cadência. E daí vocês veem que o contraponto também é muito intuitivo. 3, 2, 1, 7, 6, 5. Que, na verdade, é um monte de terça paralela. Vai descendo tudo em tercinho. Só que aqui a harmonia já vai variar um pouco dentro do esquema. Que seria 5, 3, 6, 6, 3, depois de 5, 3, 6, 3, 5, 3. Ou seja, e um acorde de sexta. Ou, se a gente pensar modernamente, um acorde em estado fundamental e um acorde em primeira inversão, em cada grau. Você vê que é um contraponto intuitivo, um modelo muito fácil de aprender e muito eficaz. Aí aparece a tal da norma galante da romanesca. Isso também é a tradução minha, não sei se é melhor,
mas ele fala de romanesca galante, que é uma formulação híbrida. Ele vai misturar, então, aqueles padrões que a gente já conhece, né? A arcaica, salto de quarta a segunda, salto de quarta a segunda, e a graus conjuntos. Aí a norma galante, ela começa com 3 graus conjuntos, salto de quarta, eventualmente cadência, né? E essa aí é a que vai ter maior utilização ao longo do século XVIII. Ela é tão utilizada, a romanesca de um modo geral, e a romanesca com salto de quarta, com a norma galante, que ela vira um clichê, né? O Gervingen fala, na primeira metade do século XVIII, 9 entre 10 adágios, né, ou áreas expressivas, ou tal, não sei o quê, vão começar com essa romanesca norma galante. Ele fala nela como um esquema inicial de abertura de uma peça ou de abertura de uma sessão. Depois eu fui descobrindo que ao longo do século XVIII eu escrevi sobre isso, ela vai mudando de lugar. Mas isso aí já é outra questão. Ela vai tendo um outro significado. Mas no início o significado dela é uma fórmula de abertura, né? A norma galante, né? Tá aí o esquema dela. Então seria 1, 7, 6, 3. 1, 7, 6, 3, 4, 5, 1, por exemplo, né? 1, 7, 6, 3. E a harmonia dela é um acorde de estado fundamental, um acorde de sexta, outro estado fundamental e outro de sexta. E é um modelo maravilhoso para você encaixar qualquer coisa aí dentro, né? Vou fazer uma melodia 1/5, por exemplo. Cabe lindamente os graus principais da tonalidade. 1, 5, 1, 5, 1. Melódico, vai encaixar sempre como uma luva dentro desse modelo. E esse modelo ele vai ser usado até hoje em música popular, música romântica, ou então quando é evocação. Por exemplo, não sei se vocês conhecem aquela peça do Reinaldo An, A Cloris, que evoca um mundo antigo. A Cloris é toda em cima de uma romanesca galante. Tem gente como Poulenc usando romanesca galante, ou seja, é uma fórmula que, enquanto houver tonalidade, ela vai sendo utilizada, né? Se isso é consciente ou não, não interessa. Interessa que o padrão está lá no background cultural da pessoa e no seu background musical. Aqui temos alguns exemplos mesmo reais. Isso é uma romanesca da fórmula arcaica do Zibaldone e do Cimarosa, né? O Zibaldone era o caderno de lições favoritas aí que a meninada que estava em Nápoles, nesse contexto, ou no seminário da Patriarcal em Lisboa, eles ficavam copiando coisas de outros. Isso aí não significa que seja dele. Era uma coisa, a lição que ele gostava, ele copiava, e ele gostou desse padrão da romanesca. Provavelmente ele devia ter, 8, 9 anos de idade quando copiou isso, né? E tá aí o esquema todinho. 1, 5, 6, 3, 4, 1. Cadência. Dó, sol, dó. E o contraponto todo em tercinhos. Ou seja, exatamente o modelo como ele está. Aí vem a romanesca que todo mundo conhece, até quem assiste o desenho dos Simpsons conhece, que é a romanesca do Pachelbel, que até tem o Bart Simpson copiando isso no quadro 500 mil vezes, né? Um, 5, 6, 3, 4, 1. Esse modelo é maravilhoso, que você pode fazer 1 milhão de diminuições em cima, que tudo vai dar certo. Tudo encaixa aí dentro. Dentro desses graus, vocês veem um contraponto intuitivo, padrões que esses meninos eles dominavam desde muito cedo e guardavam isso para a vida toda. Aí tem uma do Mozart, de uma obra de maturidade, também na forma arcaica,
do quarteto para piano, essa já está em posição de segundo tema. Ligeiramente alterado no final. Essas alterações dentro do esquema elas podem ocorrer, contanto que o grosso do modelo seja perceptível, continua sendo romanesca na forma arcaica. Ele tem uma alteraçãozinha lá na ponta, mas ele não importa. Isso é uma coisa que o Gerding advoga, que se a base principal, se os eventos principais que ocorrem dentro do esquema eles estão lá, é o esquema. Ele não precisa estar ortodoxamente dentro de cada grau marcado. E ele está perfeitamente reconhecível aqui. Tem uma adaptaçãozinha no final. Aqui tem uma maravilhosa do Carl Philipp Emanuel Bach, que é em grau conjunto com cromatismo. Acho que eu tenho ela aqui, que eu não estou enxergando. Só pegar aqui a minha música. Essa que eu tirei ela do lugar. Tá aqui. Ele faz aquela passagem, e depois cadência. Que pode ser uma evocação do salto duriúsculo dentro do tetracorde também, do passo doloroso, do passus duriúsculo, desculpa, do passo doloroso. Lindo. E aí também ela já não está mais em posição de início de peça, ela está na corda. Isso eu tirei de um capítulo que eu escrevi sobre essas deslocações da romanesca do lugar. Aí vocês veem que o esquema ele continua sendo utilizado sempre, ao longo do século XVIII todo, XIX, enquanto tem música tonal, música popular, etc. Aqui tem um lindo, é incrível, esse é a romanesca galante, do tal do Schubert, que não é o Schubert, é o Schubert, que era um compositor alemão que vivia em Paris, que estava muito na moda na época. O Mozart adorava esse Schubert, por exemplo, e que é o esquema da romanesca galante. 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5. Está entre a galante e a graus conjuntos. É lindo, né? E aqui tem uma de um compositor que eu gosto muito. Eu gravei esse trio, que é lindo, do Tommaso Giordani, que é ela na forma galante. Deixa eu encontrar aqui. Eu vou tocar só a partir de onde está marcado. Antes ela é um outro esquema que a gente ainda não viu. Tocar a partir de onde estão os números. Vocês veem que é primeiro, quinto, primeiro, na melodia, muito incide muito sobre o primeiro e quinto grau, e o baixo 1, 7, 6, 3, 4, 5, 1. Cadencia, Vocês veem que ela está sempre associada também a um outro final. Ela vai sempre cadenciar ou ela vai agregar um outro esquema, como a gente já vai ver no próximo. Esse aqui é do José Palomino, que é um compositor espanhol que viveu em Portugal, maravilhoso. E essa aí também é uma romanesca norma galante de livro. Olha. 1, 7, 6, 3, 4, 5, 1.
parte do cravo e a parte do violino. Esse aí também estava em posição de segundo tema, já no início do segundo tema. Né? Continua sendo um esquema de abertura. Aqui tem uma brincadeira que o Gerlingen fez de possibilidade de harmonização de uma romanesca do Iomelli. Né? Se não falo, eu acho que, não sei se estou dizendo besteira, acho que não. Acho que é do Iomelli mesmo. Vou pegar aqui o exemplo. Iomelli, né? Domus Mea. Aí ele faz uma com uma harmonização dura, né? Com acorde dissonante em cima do sétimo grau, outra como o Hasse faria, né? Com acorde de sexta, e outra como o Sammartini faria. A primeira, que é dura. A segunda, só com sexta. Né? E a terceira, como faria o Sammartini. E ainda há uma outra que ele não fez aí, mas que seria bem verossímil para a música italiana, que era simplesmente deixar o acorde parado e andar com o baixo. Os italianos adoravam fazer isso. Que a gente não faz nada e é lindo da mesma maneira. É a magia da harmonia em cima desse. Antes de passar o segundo esquema, eu tenho aqui um exemplo da vida prática para vocês, que é um partimento do Davi Pérez, que é o grande compositor napolitano que viveu em Portugal, era o compositor de Estado, viveu 30 tais anos em Portugal, foi o Dom José o chama em 1751, se não me falha a memória, ele morre em 1778 já com a Dona Maria I. E esse homem era um baita compositor, muito esquecido também por ter ido para um país periférico da Europa, e ele escreve esses partimentos, provavelmente ele escreveu em Portugal, porque eu não encontrei isso em Nápoles, encontrei isso em outro lugar. Os solfejos dele circularam a Europa toda, foram impressos naquela coleção Solfégio de Itália e tal, mas esses partimentos não. E ele escreve, esses esquemas eles estão dentro dos partimentos. A Beatriz até me falou ainda agora essa moda do partimento, que é um fenômeno muito forte de 15 anos para cá, digamos, renasce há uns 20 e poucos anos, de 15 anos para cá, está tomando muita dimensão. Está aí duas romanescas. No início, ele faz a romanesca com salto de quarta, só que diminuído, olha. Essa aqui é a romanesca, forma arcaica. E aí, onde ele escreve imitazione, que o baixo já voltou para a clave de Fá, ele faz a romanesca por grau conjunto. Cadência. E a conjugação dessas duas coisas, a romanesca, na forma arcaica, ela vai virar o contraponto dela por graus conjuntos. Ele escreveu imitazione, assim, para que o sujeito que vá realizar esse partimento, que vá tentar solucionar, ele não deixe de aproveitar o que ele escreveu previamente. E ele escreveu previamente uma romanesca por forma arcaica, por salto de quarta, com essas diminuições, e escreveu outra. Então, a gente vai contrapor as duas. Eu vou mostrar aqui uma solução que eu fiz há um tempo atrás para vocês. Eu espero que toque direitinho. Vamos ver se aparece.
Ok. O próximo esquema que ele então ensina no livro é o Priner, né? O Priner é um nome que ele deu, não é um nome histórico, embora o Priner seja um personagem histórico, né? O Priner se chamava... como é que o homem se chamava? Ele era um teórico alemão, né? Ele diz que era um humilde tratadista alemão do século XVII. E esse Priner escreve, então, um tratado chamado Musicalis Schriftlicher, que tem essa cláusula. Aí ele fala que o Priner, normalmente, ele é um esquema de resposta, né? E ele volta, então, a comparar com a linguagem, com a língua, né? Com o comportamento de corte. Então, ele fala, por exemplo, do caso de uma cortesã do século XVIII, uma cortesã francesa que vivia na Holanda, que se chamava Isabelle de Charrière. E essa Isabelle de Charrière estava se correspondendo com um interessado nela, né, com um amante. Aí ela pergunta se ele conhecia uma peça do Corneille que se chamava Tina, né? E ela diz: você conhece Tina? Aí o sujeito responde na outra carta, diz assim: eu já li em latim. Pronto, lascou o sujeito, né? Uma má resposta nesse período é a condenação social, né? Então o Priner, ele é uma resposta elegante, né, que conjuga com alguns esquemas. Conjuga muito bem com a romanesca, com o esquema que a gente viu previamente. Então, o Priner ele vai incidir no baixo sobre o 4-3-2-1, quarto grau, terceiro, segundo da escala, e o contraponto dele vai ser 6, 5, 4, 3. De novo, contraponto em terça. E a harmonia dele é 5, 3, 6, 7, que vira 6, ele conjuga muito bem para responder a romanesca e outros esquemas que a gente ainda vai ver, né? Então, ele dá aqui a fórmula que aparece lá no tal do Musicalis Schriftlicher, a chave para a música do Sr. Priner. É o segundo compasso aí, onde está marcado 4, 3, 2, 1, com contraponto 6, 5, 4, 3. Ou em uma outra tonalidade. E ele vai ser sempre um par perfeito para responder a romanesca e responder outros esquemas. E aí ele dá um exemplo de uma romanesca mais prina, de um compositor que era muito popular no século XVIII, o tal do Wojciech, né, que meio que sumiu, mas muito popular para violino, que ele começa então com a romanesca na norma galante, 1, 7, 6, 3, 4, 3, 2, 5, podia ter ido direto para o 5, mas ele enrolou, né? E aí ele vai fazer o Priner, 4, 3, 2, 1. E o Priner está aqui. Quantas milhões de vezes a gente já não ouviu isso? Em todas essas áreas italianas, em todos esses andantes, Benedetto Marcello, Gattucci, Corelli. Por exemplo, acho que o próximo exemplo que eu cortei é do Corelli, né, que é o último de Priner que ele dá aqui. É claro que ele fala disso com milhões de mais detalhes e exemplos. Né? Estou fazendo um resumo da metodologia. Né? Por exemplo, esse exemplo aí que é do Corelli, do Opus 5, romanesca, galante. Mais Priner. Né? Ou seja, o Priner é uma resposta educada a uma formulação. Não é? É uma resposta galante a uma pergunta em aberto, que nesse caso seria a romanesca, que ela vai fechar com Priner. O próximo esquema que ele dá é a fonte. A fonte é um nome histórico. Né? O Rippel, que era um teórico do sul da Alemanha, que andou acho que ele é de origem austríaca, mas ele andou pelo sul da Alemanha, em Regensburg. Ele então formulou 3 esquemas com nomes que para nós são facílimos, para os alemães são chiques, que é fonte, monte e ponte, no italiano. Para nós são exatamente as mesmas palavras. Então, o esquema da fonte, que é um nome original de 1755, do Rippel, é o seguinte: eu tenho uma frase, a primeira parte dessa frase ela é menor, e a resposta dela
a transposição dela uma segunda abaixo vai ser maior. Né? É a ideia da fonte. A água sobe e depois ela cai. Né? Então, a água vai subir em modo menor e ela vai cair em modo maior. Né? Então, seria, por exemplo, 7-1 contra 4-3, em menor, que cai em maior. Né? Sempre um acorde 6-3. Né? 1 grau abaixo. Né? Ela sobe menor e cai maior. A fonte é sempre isso. Né? São dois modos, modo menor, modo maior. Aí ele dá um primeiro exemplo, que é uma melodia que ele escreve para o aluno. Né? É sempre aquele método que ele está conversando hipoteticamente com o aluno. Né? Que então, a primeira semifrase, os primeiros dois compassos são menores e os dois últimos são maiores. Né? Essa é a ideia da fonte. Ela sobe menor, cai maior. Aí a harmonização lá do aluno, né? 7-1 no baixo, 7-1 e 4-3 no soprano. Maior. Né? Sempre a fonte vai se comportar assim. Menor, maior. Aí tem só uma exceção, que é a fonte hermafrodita. O que acontece na fonte hermafrodita? Ele vai fazer um empréstimo modal na segunda parte, na parte maior. Nesse caso aqui, ele vai bemolizar o sexto grau. Né? Ele vai fazer um empréstimo modal, por isso é que ela é hermafrodita, que a resposta ela é meio maior, meio menor. Mas a terça é maior. Né? Ou seja, a graça da fonte hermafrodita é essa, que tem uma notinha emprestada do modo menor. Aqui tem um exemplo muito legal que ele dá de um compositor chamado Ferrer, né, que é Le peintre amoureux de son modèle, o pintor apaixonado pela sua modelo. Né? Então, a primeira parte menor é quase música descritiva, música programática, ainda no século XVIII. Primeira parte, ele vai assim, arrodeando a modelo, né, e está vendo as posições da cabeça dela. Então, essa parte é menor. E aí, quando ele retorna para escolher uma cor, essa parte é maior. Né? Uma coisa meio dubitativa. E quando ele escolhe... Né? Maior. Um tanto ingênuo, mas funciona, tem a sua graça. Aí a gente pode ver uma pecinha, agora que a gente já sabe. 3 esquemas. A gente pode ver uma pecinha, o livro oferece várias análises. Né? É um minueto do Somis, do Giovanni Battista Somis, um italiano que era muito ativo na França, em Paris. Né? Esse modelo, então, ele vai ter os esquemas da romanesca, o Priner como resposta educada à romanesca, né? Priner repetido para modular, que eu tenho que terminar a primeira parte, né, de uma pecinha de estrutura de forma binária, eu tenho que terminar a dominante, né, se é o modo maior. Então, ele repete o Priner modulando. Aí vem a fonte depois da barra. Nessas peças tipo minueto, sarabandas, danças, a forma de suíte é muito característico que após a barra dupla, a primeira barra, eles começam a segunda parte com a fonte. Por quê? Porque a fonte é um esquema que te permite andar tonalmente. Né? Eles começam numa região menor, eles vão andando para o maior e eles voltam para a tonalidade principal. Então, vamos ver aqui passo a passo. Ele começa com a romanesca. Romanesca grau conjunto. Com a resposta do Priner. E aí ele repete, modula com outro Priner. Daí terminou a primeira parte. Segunda parte ele vai abrir com a fonte. A água subiu menor e ela vai cair maior. Muito bacana que ele
com alguns esquemas, né? Claro que também está aliada à forma, está aliada ao percurso tonal, a gente sabe que a gente tem que ir para a dominante, a gente sabe que a gente tem que voltar para a tônica, né? Mas como os esquemas eles estão sendo conduzidos através do percurso harmônico, né? E aí vocês veem que ele usou, basicamente, ele usou 3 esquemas para essa pecinha, né? Romanesca, a resposta galante da romanesca oprina e a fonte, né? Só o Priner que no nome histórico, né? É histórico, mas não tropo, era um teórico do século XVII, mas o Gerding que nomeou esse esquema de resposta de Priner. O próximo esquema, que é manjadíssimo, toda essa gente aí do século XVIII, né, e XIX e tal, todo mundo estudou, que é o Dó-Ré-Mi, né? É um esquema de contraponto básico. Mozart tem tabelas, e tabelas do Mozart, o Sanguinetti dá isso na arte do partimento, do Dó-Ré-Mi, né? Então, o Dó-Ré-Mi é o contraponto mais simples do Dó-Ré-Mi é o Dó-Si-Dó, né? Ou seja, o Dó-Ré-Mi seria 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro grau da escala, e o 1, 7, 1, né? O Dó-Si-Dó. Então, o Dó-Ré-Mi, aí, como protótipo do esquema do Gerding, eu contraporia, então. E a minha harmonia seria... Né? Parece tonto, mas não é. Milhares de peças barrocas, clássicas e mesmo depois, e românticas, elas começam com esse esquema, né? Ele é um esquema muito associado também à abertura. E ele é um contraponto invertível facílimo, né? Por exemplo, o primeiro exemplo que ele dá é do Leclerc, um Dó-Ré-Mi contra Dó-Si-Dó. Se eu tocar só o esqueleto, se eu fizesse uma espécie de redução quase schenkeriana, seria isso. Só que a música é mais bonita. Ou seja, um esquema também maravilhoso para começar, para abrir uma peça, para abrir uma estrutura de frase. E ele pode também conter ligaduras, ligaduras no sentido de contraponto, de preparação de dissonância. Como esse outro exemplo também é do Leclerc. Ele deslocou a resolução, do Dó-Si-Dó. E esse esquema é contraponto reversível, facílimo, muito útil, Tem as tabelas lá de estudos, Deus e todo mundo fazia tudo que era inversão possível do Dó-Ré-Mi contra Dó-Si-Dó contra Dó-Sol-Dó. Aqui tem do Cimarosa, normalmente, o início de uma sonata. Se eu fizesse a redução schenkeriana dela, seria contra Dó-Si-Dó, Si-Dó, Dó-Ré-Mi. Como é que faz? Qualquer coisa assim. Vocês veem que é super eficaz. Também outro modelo praticamente intuitivo de contraponto. Mozart adorava isso, sobretudo para os concertos de instrumentos que tem muitos harmônicos naturais, tipo trompa. Os concertos de trompa dele estão cheios de Dó-Ré-Mi. Esse que é lindo. Aqui é outra coisa bacana. Onde ele põe essa estrelinha aí do cromatismo, o cromatismo no período galante, ele está perdendo aquela função de angústia que ele tem, O cromatismo, que a gente sabe, que vem da música ficta e tem a função na retórica de várias figuras tortuosas, tipo passos duriúsculos, os saltos duriúsculos, a patopoeia, não sei o quê. O contraponto agora, o cromatismo agora no período galante, ele pode ser simplesmente um embelezamento cromático, E é isso que ele trata aqui. Ele está embelezando o Dó está virando um Dó cromatizado, só com a função de embelezamento. Não tem mais uma função de angústia, de caos, de representação da dor, nada disso. E agora vem o Dó-Ré-Mi mais conhecido da história da música. Isso aí também, até quem viu Tom e Jerry conhece, que até o nosso querido Padre Zé Maurício também adorava isso aí, escreveu para os filhos, a 5ª edição da segunda parte do método, que é
Isso é um dó, ré, mi, vagabundo. Mano. Contra dó, si, dó. Só que o Rossini faz, ele faz. Ele joga um cromatismozinho e... E o baixo é só um dó, si, dó. Mais nada. Né? Claro que é recheio de harmonia, outras coisas acontecem, mas é um dó, ré, mi. Né? Vocês veem a eficácia do esquema, como é um esquema fantástico. Para abrir frase, para abrir sessão, é um esquema extraordinário. Aí, o próximo esquema que ele fala vem do Rippel, a terminologia, é o monte. Né? O monte é ao contrário da fonte. A fonte caía, o monte sobe. E o monte não tem implicação modal como a fonte. A fonte é sempre a água cai menor, a água sobe menor e cai maior. Cai maior, né? O monte não. O monte ele não tem implicação modal. Ele pode seguir maior, maior, menor, ou maior, menor, menor, enfim. O monte já é um pouco mais livre. E o esquema do monte, né, é simplesmente 1 grau acima. Né? Eu posso subir, por exemplo. E eu posso ir em outras etapas. Né? A fonte se dá em 2 estágios só. O monte ele pode se dar em 3 ou mais. Né? E é sempre harmonia 6, 5, 1. Aí ele dá uma melodia aqui, de um monte, né? Que é sempre aquele esquema de dar uma melodia para o aluno. Né? Daí ele espera que o aluno harmonize a melodia. Isso é a harmonização padrão do monte, que é um acorde de 6, 5. Né? Aqui eu tenho um exemplo do Clemente, que ele começa a primeira frase na região da subdominante e a segunda na dominante. Né? E ele pode ir indo. Né? Ao contrário da fonte, que ele vai ter só 2 momentos, o monte é uma sequência que pode ir subindo ad libitum. Aqui tem um exemplo refinadíssimo do Scarlatti. É um monte 3 vezes menor em tonalidades, bem Spinoza para a época, si menor, dó sustenido menor e ré sustenido menor. Ele vai subindo essa progressão em menor. Ou seja, ele pode ir embora, o monte ele é mais livre. E aí ele dá uma variante do monte, que ele tira também dos partimentos, né? Que é o movimento principale, né? O monte principale e o monte romanesca. Esse monte romanesca ele vai ser super usado na França. Até Ravel usa esse monte romanesco, essa progressão em quintas. O primeiro, se a gente pensar modernamente, ele vai começar sempre em posição, em estado fundamental, em posição com a fundamental no soprano. E o romanesca é um pouco mais variado, terça e quinta. E vai saltando quinta. Ravel usa isso na Pavana, por exemplo, na Infanta de Fundo. Isso já são sub-variantes. Aí aqui ele vai dar um outro exemplo. Ele dá muitas análises, eu escolhi algumas curtinhas para a gente ver. Como funciona o Dó, Ré, Mi, mais Priner, mais cadência, mais fonte e monte. Na segunda parte. Vocês veem que a segunda parte, depois da barra, nessas pequenas formas binárias, eles usam muito a fonte e o monte como esse momento de transição tonal também.
faltou um estágio no Priner, mas não faz mal, né? Ele deveria ter sido. Não tem o Fá no baixo, né? No compasso 6, mas não faz mal. O esquema está reconhecível lá. Daí ele vai começar com a fonte menor. Menor. Agora maior. Vai subir um monte. Cadência. Né? Vocês veem que é um esquema sempre muito efetivo para a segunda parte, fonte, monte. E depois a gente vai ver um outro que encaixa aí também, que é a ponte, que é o que está faltando desse. O próximo exemplo é o Maia. Esse Maia é um nome que o Gerling inventou em homenagem ao Leonardo Maia, né, que foi um dos professores dele. E ele chama, então, esse esquema de Maia. É um esquema, então, que faz 1, 2, 7, 1 no baixo. Modo maior e modo menor. E o seu contraponto é 1, 7, 4, 3. Né? Ou seja, seria algo assim. Ou no modo maior. Né? Também um esquema muito bom para abrir frase, para abrir peça. E dar um exemplo, por exemplo, do Haydn. Né? 1, 2, 7, 1, 1, 7, 4, 3. Né? Essa é a base dele. Tem um que eu gosto muito, aqui, o Düttersdorf. E você pode trocar também o 7 por 5, que é a função dominante, aí na segunda semifrase desse exemplo. A percepção do esquema é a mesma. Com 7 ou com 5, a função é a mesma, nesse caso. Daí tem um que é super conhecido, que é o meu exemplo de Mahler preferido, que é o da Sonata 5 de Mozart, que é exatamente 1, 2, 7, 1, 1, 7, 4, 3. Outro exemplo, outro esquema muito bom para abrir uma sentença musical, né? Ou uma peça. Daí tem subesquemas, eu vou só referir que ele diz do Júpiter, né? Da Sinfonia Júpiter de Mozart, que é um esquema também muito recorrente, que se encontra em muitas peças. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 3. Você vê que o Priner responde. O Priner responde Júpiter, responde Dó, Ré, Mi, responde romanesco. O Priner é um esquema maravilhoso dessas respostas galantes. Aí tem um outro que é o Aprilia, em homenagem ao castrato, o Aprilia, fazia método de solfejo, que são todos da mesma família. 1, 2, 5, 1, contra 1, 1, 7, 2, 1. São da família. Agora vem um esquema que todo mundo reconhece, todo mundo, né, que toca música barroca e sobretudo barra e tal, conhece bem esse esquema, que ele chamou, o Gerlinger chamou de Quiescenza, né? Eu aprendi esse esquema em alemão como fórmula inicial, né? Inicial Formel. Ele chama de Quiescenza. Quiescenza é uma coisa quieta, né? Por exemplo, em italiano se usa quando o vulcão está inativo, que ele está, né, nesse estado de quiescenza. Ou seja, é como se a gente tem um grande pedal sobre a tônica e ele vai mexendo. Né? Por exemplo. Né? E assim, tem milhares de peças e de prelúdios em cima disso. Você pode mexer. Sobretudo com outra passagem que é mais característica ainda, que é eu bemolizar o 7º grau no início. Né? Vocês vão ver a incidência disso, como ela é imensa.
posso fazer qualquer coisa aqui. Né? Enfim, eu posso fazer um esquema. Presta atenção nesse esquema. Daí nós vamos ver o nosso colega. Ah, não acredito que eu não botei. Não botei o exemplo, mas vocês todos conhecem. Que é a invenção 14 de Bach, que é em cima da quiescenza. Exatamente esse esquema que está aí, só que em si bemol. E assim, dezenas e dezenas de prelúdios do cravo bem temperado, aqueles prelúdios para iniciantes, e todos eles começam com essa fórmula. Eu só estive vendo assim ao acaso ontem, no cravo bem temperado, dó menor, por exemplo. É exatamente isso. O ré menor. Exatamente a mesma progressão. O fá sustenido menor. Sempre o fá. Exatamente o que está aí, como esquema. O sol maior. Etc. Há quilômetros de prelúdio de música alemã entupida disso, e isso deve ter sido um dos primeiros esquemas que qualquer jovem aluno, aprendiz de composição ou de improvisação, de cravo, estava tudo junto na época, aprendia. Eu tenho aqui um exemplo lindo de Mozart aos 63, ele tinha 7 anos, 7 anos de idade. Mozart aos 7 anos de idade já sabia fazer essas brincadeiras. Funciona lindo, é uma coisa linda para fechar uma coisa, uma sessão, fechar uma peça, abrir. E no livro do Carl Philipp Emanuel Bach, no livro lá da verdadeira arte de tocar teclado, ele tem vários esquemas desse com uma nota parada, da quiescenza, com essa marcação harmônica. Então, é um esquema muito prezado. O próximo esquema, que é a ponte, esse é facinho, esse não é muito emocionante, que é o último do Rippel. A ponte é simplesmente eu prolongar a minha região de dominante o quanto eu precisar. Ele é um esquema que pode se dar em vários estágios. Vocês veem que a base dele vai ser a quinta, em cima da dominante, em cima do pedal dominante. Não é muito emocionante, mas ele é muito efetivo se eu precisar prolongar minha região da dominante. Aí, de novo, o Rippel dá uma melodia para o aluno. Toda na dominante, menos o último compasso, que ele vai resolver na tônica. Aí o aluno do Rippel sacou que ele precisa harmonizar isso basicamente em cima da dominante. E que não fecha. Então, o negócio é aberto até eu encontrar algum lugar que eu vou colar essa ponte em algum lado. Não tem muito a ver com a ponte que a gente aprende na análise moderna. Parece, mas não parece tanto. Ou seja, é só um esquema de transição. Tem um exemplo aí em música, do tal do Pugnani, que é uma espécie de pedal da dominante, que eu fico aí, muito efetivo, por exemplo, para a sonata, para a volta, antes da volta da tonalidade principal. E daí, em algum momento, eu tenho que sair desse negócio, tenho que desenrolar isso.
O próximo esquema, só não falta muito. O próximo esquema é o Fenaroli. Ele deu homenagem ao Fenaroli, o teórico e compositor napolitano, dos partimentos, que hoje em dia todo mundo pega os 4 livros do Fenaroli, não sei o quê, que é um esquema de movimento, de impulsão. 7-1-2-3, 7-1-2-3. Um movimento, uma coisa obcecada. Não posso parar aqui nesse esquema. Então, seria sobre o 7, o 4, sobre o 1, o 3, sobre o 2, o 7, e sobre o 3, o 1. Seria mais ou menos essa base. E a harmonia seria 2 acordes de sexta, um acorde de sexta, um acorde de 5-3 e 2 acordes de sexta. Ele dá um exemplo aqui tirado do Durante. Vocês veem que é um esquema de impulso, é um esquema... Não posso parar aqui, é um esquema de movimento. Aqui tem um exemplo super conhecido da grande sonata em si menor de Bach, em cima desse esquema, 1-2-3-7, 1-2-3-7, contra 5-5, e cadência incompleta. Aí com a flauta faz... Alguma coisa assim. Vocês veem que é uma ideia de impulsão. É um esquema sempre muito ligado a esse movimento de impulsão. O próximo esquema é parecido com o Dó, Ré, Mi, só que é o Sol, Fá, Mi. Seria o 5-3, 5-4-3. E ele também é contraposto com 1-2, 7-1, ou 5-1. Também funciona. Seriam 5-3, 5-3, E aí tem um exemplo aqui muito bacana do Galuppi, um moteto muito bonito, esse moteto do Confiteor Tibi Domine. Ele começa sempre com essa frase. Isso era outra tabelinha que todo mundo copiava. Sol, Fá, Mi, contra Dó, Ré, Dó, por exemplo, o Dó, Si, Dó. Aqui tem o Sol, Fá, Mi, também super conhecido, que é o minueto do Boccherini, o célebre. A gente faz uma redução quase schenkeriana dele, mas está aí, a base está aí. E a base do pensamento do contraponto dele está aí. Mais um esqueminha aqui, que é o Indugio. O Indugio, que é um nome que o Göding inventou também, que vem do italiano, é simplesmente eu retardar a cadência o máximo que eu posso sobre a subdominante. Se a gente pensar modernamente assim, subdominante, 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 dominante da dominante, tônica. 4, 4, 4 sustenido, 5. E aí ele pode ter um N também, número de estágios. Tanto que ele deixa em aberto esse segundo no meio. Mas o Indugio ele é muito usado, é uma maneira de atrasar a chegada na dominante. Por exemplo, tem um exemplo aí do Gaviniense, de novo. Conclui semicadência na dominante. Esse aí também ele vai aparecer várias vezes, vai continuar ao longo do tempo. Por exemplo, tem um genial aí do Beethoven, da Opus 31, em cima desses graus bem mais refinado. O Beethoven é danado, que ele coloca aí um 6-4 antes de chegar na semicadência. Mas, enfim, isso é do diária,
atrasar ao máximo a chegada da cadência, né? Aí agora, para a gente terminar, né, assim, essa panorâmica, eu peguei 2 exemplos. Do final tem um capítulo fantástico que ele fala de Mozart quando criança Mozart, né, o que o Mozart aprendia. Aí tem aqui, quando o Mozart já está bem espertinho, aos 8 anos de idade, o uso que ele já fazia da romanesca, né, da cadência de engano, e do Priner como resposta romanesca, né? O Mozart, aos 8 anos de idade, ele já é um pequeno mestre desses esquemas todos, ou seja, ele aqui já usa a romanesca para abrir. Romanesca mais cadência de engano. Cadência. Priner. E termina na semicadência, né? E agora, para a gente terminar essa panorâmica, eu vou dar um exemplo de uma coisa muito conhecida com a introdução desse contexto, né? A gente viu, então, romanesca, prina, fonte, monte e tal, esses principais. Vamos voltar lá a um exemplo que usa muito a romanesca, do Pasquale Cáfaro, dos solfejos, do Grande Castrado, né? Ele está usando aí uma romanesca graus conjuntos, um excerto do Maier, e Priner para responder. Toca responder isso aí com Priner. E vocês veem que a incidência melódica da romanesca é 1-5-1. Né? Talvez alguém já tenha associado com outra coisa a isso. É que vocês veem como esse modelo, esses 2 esquemas conjugados dessa maneira, estão muito na moda. Perotti, cerca de 1750. A romanesca maravilhosa lá ainda, né? Agora a sua resposta. O Priner com uma resposta galante, educada, né? Ideal. Aí a gente vai cair numa coisa que todos nós que estudamos piano na vida, nós caímos e tocamos mal um dia, né? Que é a maldita sonata fácil de Mozart, que de fácil não tem nada. Né? O que o desgraçado faz? Exatamente isso. Ele usa uma fórmula de abertura em cima da tríade, né? Que isso é uma outra coisa que o Guilherme explica outras vezes. Priner, e toca Priner, indúgio, fonte e cadência. Desculpa. Priner. Vocês viram lá, compasso 9 e 10, indúgio. Está atrasando a cadência em cima da subdominante, ponte. Também estou enrolando ali em cima do quinto grau, aí termina. Prina. Continua Prina. Terminou o Prina lá. Indúgio. Essa coisa que ele chama de queda final, que é muito característica da música clássica, esse saltinho de terça ou de oitava. Tim, tom, ou tom, pom. A gente encontra em 9 entre 10 sonatas. Daí começa a segunda parte, o desenvolvimento, com o mesmo material da corda em menor. Maier variado.
Prina. Prina. Aqui é o golpe de gênio da sonata, que tem nada a ver com o Gerding, mas o desgraçado volta o primeiro tema na subdominante. Ele percebeu que ele não precisa voltar na tônica. Né? Ele só precisa a segunda parte na tônica. Prina. Prina a vida toda. Prina. Indúlio. E ponte. Né? Daí ele vai terminar usando os mesmos esquemas. Indúlio. E queda final. Né? Você vê que ele conjugou alguns esquemas dentro da forma. Né? O esquema não é a forma, o esquema não é a harmonia, mas ele é uma figura importantíssima dentro do reconhecimento, exatamente como aqueles modelos que a gente viu no início do desenhista. Né? Eu vou então tirar aqui a apresentação e eu ficaria feliz se tivesse assim questões e comentários, alguma coisa que eu possa. Obrigado, Mário. Acho que agora todo mundo pode sair compondo aqui, né? Meu Deus. Pessoal, a gente pode abrir os microfones para perguntar quem tiver pergunta. Bom, então o partimento é uma ferramenta usada para o treinamento da composição? Talvez. Sim, porque assim, o partimento é um contínuo em que eu não acompanho ninguém, né? Eu me acompanho, eu construo uma peça com ele, né? E muitos desses temas, se não todos que eu tive, eles estão presentes dentro desse material didático. Né? Mas, como vocês viram, eles são usados na composição da música de verdade, né? Exatamente como aquela coisa do modelo. Né? O cara aprende a desenhar a orelha, aprende a desenhar a cabeça, e quando ele vai desenhar uma figura humana toda, ele tem todas aquelas ferramentas para compor a figura humana. Né? Yara? Posso perguntar? Claro, deve. É bastante incrível como você falou, né? Tem padrões para entrar, tem padrões para empurrar para frente, padrões para terminar. Como a questão harmônica está envolvida? De confirmação da harmonia no início, quando você tem o 717, não, 171, desculpa, né? E depois, quando a coisa é para ir para frente, está implícita a força da harmonia tonal aí, né? Mas... sim. Esses esquemas eles só sobrevivem dentro da linguagem tonal e dentro da... Né? Por isso é que se eles ainda sobrevivem em algum lugar, eles sobrevivem na música popular. Né? A música popular está cheia de romanesca, cheia. Até no rock progressivo está cheio de romanesca, porque ainda subsiste essa linguagem tonal. O que esses esquemas, alguns deles, vai acontecer com eles, mas isso é uma história ainda a ser muito trabalhada e investigada, é que eles vão mudando de lugar. Né? Eu escrevi um texto sobre essa mudança de lugar da romanesca na segunda metade do século XVIII. Na primeira, ela é um clichê de abertura. O Gerding, aqui no livro, ele diz, ele é um clichê de abertura de peça. 9 entre 10 adágios, áreas amorosas, não sei o que, elas começam a ir. Só que depois elas começam a andar. Eu me percebi, da minha experiência de tocar repertório, que nesse repertório da segunda metade do século XVIII em diante, elas começam a andar. E depois tem uma musicóloga espanhola, que acho que ela veio nos Estados Unidos, mas ela é espanhola. Olga Kieslawski, não sei o que, ela tem um nome eslavo, mas ela é espanhola. Que ela escreve sobre o caráter sacro da romanesca, depois de um tempo. Então, começa a ter associações metafísicas. E aqui no Brasil tem um caso do padre João de Deus Castro Lobo,
que ele usa em 2 momentos a romanesca com essa acepção metafísica. O novíssimo dia em terra, né, que é o primeiro dia da vida eterna, e com o julgamento do fogo, né, aquele Iudicaria Perini, não sei o que e tal, que ele usa o esquema da romanesca galante, mas já com uma ideia de um outro significado, né, de um significado teológico, metafísico e tal. Mas, assim, isso é uma outra história também, para ver o que virou o quê, e se virou, né, e se todos os esquemas têm uma associação, não acredito todos, mas os mais populares podem ter uma outra associação e eles podem ter se deslocado do lugar deles também. Mas eles dependem da harmonia. Né? Eles são harmonia. Né? Eles são um contraponto de 2 vozes com recheio harmônico. Tanto que esse sistema que o Göttingen inventou de grafar, né, dos protótipos, né, numa ponta está a melodia, preto, com número branco, na outra está o número branco, o círculo branco com o número preto, que é o baixo, e no meio está a harmonia, como a gente usa a cifragem do contínuo. Né? Eles dependem dessa coesão, né? desse PADD entre o baixo e a melodia e do seu recheio harmônico. Perfeito. Obrigada. Nada, eu te agradeço. Tem uma pessoa perguntando professor, qual livro o senhor está utilizando? Eu coloquei ele no início, tá? Eu acho que ela entrou depois, que já tinha começado. Nos primeiros slides, mas esse aqui, olha. 90% do que vocês viram está aqui. É o Music in the Galant Style, do Robert Göttingen. Né? Esse livro é de 2007, né? É um baita livro. Ele ganhou tudo que é prêmio na época, mas não é por isso, ele realmente é um livro fantástico. Eu não paro de estudar esse livro, não paro de ensinar, né? E cada vez eu vou descobrindo mais coisas e revendo mais coisas. Tem uma parte central de cadências que é fantástica também, né? E tem os artigos dele também, e já tem outros esquemas que outras pessoas identificaram. Tem um esquema, por exemplo, ligado à tópica fúnebre, que é o lençol fissol, que é identificado pelo Vassili Biros, que é um ex-discípulo do Göttingen. Tem o esquema do Hartz, que é a identificação do John Hayes, que é um esquema muito ligado a expressões amorosas. Seria um baixo parado e indo para o acorde sexto e quarto e voltando. Se a gente pensasse modernamente, seria um baixo sobre a tônica, função subdominante. Está muito identificado a questão amorosa na ópera, a questão lírica. Tem, por exemplo, um outro esquema que o Reis identificou, que é o Lully, que seria 1, 7, 1, contra uma harmonia de 3, 5, 6, 2, 4, e depois sobre o 7, 5, 1. Que é que é um outro esquema recorrente também da século XVIII. Ou seja, tem muita gente codificando. Tem o esquema da morte, que é sobre o passo gloriúsculos, cromático e tal. É um campo ainda em expansão. Né? Mas, mais uma vez, frisando que essa terminologia de chamar isso de esquema é uma sacada do Göttingen. A partir dessa observação do Heinrich, né? Na época eles nunca chamaram isso de esquema. Né? Os italianos chamariam isso de moto del basso, ou mote del bassi, ou movimento del basso, ou movimento del basso. Os franceses chamariam isso no século XIX de marcha harmônica. Os russos chamariam isso de motivo. Ou seja, essa terminologia dele é que é nova, mas ele não inventou nada. Ele constatou a utilização disso. Alguns têm um nome histórico, outros não. E esse pessoal que está procurando novos esquemas também está dando outros nomes. Não, eu nem tenho nada para perguntar. A explicação foi claríssima, né? Uma das minhas dúvidas que eu tinha era isso, né? De onde vinham os nomes, né? As denominações que o Göttingen dá. Uhum. Porque olhando o Fenaroli e o Durante, eu nunca tinha visto nenhum desses esquemas expressos assim, né?
E o povo do partimento não exprime, não. Né? Aquele que eu mostrei do Pérez, que é óbvio que são dois padrões de romanesco o tempo todo, ele não escreveu lá, né? Partimento 11, o basso contínuo del Signore Pérez, só para a romanesca. Ele nem se dava esse trabalho. Né? Outro dia alguém perguntou isso para o Sanguinetti, ele disse de um cara do partimento, que eu acho que era o Savério Valente, que botou em uma coleção algum nome assim, né? Tipo, quando aparecia a romanesca, ele botava, mas ninguém se dava o menor trabalho, né? de explicar isso, até porque toda essa instrução, ela também dependia do que eles chamavam de um professor de viva voz ao lado, né? Maestro de viva voz, ou seja, é toda uma instrução que tem muito pouco texto e tem muita prática, né? Esses materiais que são, né, didáticos, esboços de materiais didáticos, são feitos com baixo contínuo, partimento, eles escreviam lá os exercícios de contraponto no quadro e apagavam, e tem o mestre explicando, e eventualmente o mestre tocando para eles, né, acompanhando. Enquanto o menino não consegue cantar e se acompanhar, é o mestre que vai fazer esse acompanhamento, depois se vira, depois você vai tocar e cantar o teu solfejo, depois você vai realizar o partimento, né? E, então, ele realmente ele não nomeava muito, não. E como vocês viram, o histórico mesmo tem, que é romanesca, fonte, monte, ponte, dó, ré, mi, sol, fá, mi, que eram esquemas de contraponto, e pouco mais do que isso. O resto, que o Gerdingen diz, ele procurou um nome italiano, quando esse nome é pertinente, e ele, quando ele quis, ele homenageou algum professor norte-americano. Tipo o Maia, e tem uma outra cadência que eu não mostrei, que é o Kadorf, que é um outro professor americano. Né? Então, essa é a sacada dele. E aí mais duas coisas, né? Uma é que identificar os esquemas dentro da música me parece um trabalho meio árduo, né? Por exemplo, achar os primers todos na peça do Mozart, por exemplo, se não tivesse escrito ali, eu não conseguiria identificar. E uma outra questão, e aí ainda nessa questão, né, qual que é o caminho para se chegar nisso, né? Qual que é o treino para conseguir essas identificações? E a outra coisa é esse negócio de ter o professor junto. Isso tem a ver com o pensamento de tratado e método, né? Então, antes e depois, Conservatório de Paris. Apesar que o Conservatório de Paris meio que copia, né, os conservatórios napolitanos. Né? Completamente. Né? Eles pegam toda essa metodologia, eles fazem um coletâneo de solfejo de baixo contínuo de vários italianos, napolitanos, até perto na solfejo de Itali, com os pavimentos todos. Mas eu não acho que tenha sido o Conservatório de Paris que destruiu isso, não. Né? Eles imprimiram, eles fizeram outras gêneros de metodologia, ainda tem muita coisa, na Rússia também no século XIX. Essa gente tipo Arensky, o Taneyev também continuam trabalhando os motivos e também pressupõe alguém. É claro que tem muito mais material já escrito e impresso, mas eu acho que é o século XX, o próprio Gerdingen fala isso, que é o século XX, com esse sistema norte-americano de instrução, que destrói muito esse mundo. Porque também o que acontece se a gente voltar historicamente com a história lá do conservatório? Conservatório significa orfanato, né? É conservária, né? Eles conservavam lá os meninos rejeitados, né? Que tem na nossa cultura católica também, a roda dos rejeitados, né? Que na Itália era o expósito. O que acontece? Eles começam a sacar que os meninos dão dinheiro em espetáculos musicais, em funeral, se vestindo de anjinho, cantando em anjinho, alugando para ópera, e vem os meninos castrados dão dinheiro também, né? E é um sistema que vem de gente de origem pobre, então eles precisam de uma metodologia prática. É só quando é a elite de classe média, ou elite, né, nesse sistema norte-americano e inglês, que destrói esse mundo. Né? Esse é um mundo muito voltado para a prática. Você vê que esses meninos eles ficavam internos entre, sei lá, 8, 10 anos de idade até 21, 22. E eles saíam compositores prontos para fazer uma ópera, para fazer um oratório, para fazer o que fosse,
porque estavam completamente voltados para a prática, né? Mas realmente essa tradição napolitana, ela não italiana, ela não é muito de texto, né? Pouco texto e muito exercício, né? E pressupõe a presença de um professor acompanhando o processo muito de perto. O caminho para identificar, eu acho que tem vários caminhos, né? Tem o caminho de ler o livro, de trabalhar isso analisando, e tem um caminho de brincar com isso também, né? Você pode brincar com esse material, sei lá, você pega um trecho da romanesca. Aqui eu fiz ela com cadência, depois eu posso fazer ela comprida, né? Eu não sei improvisar, né? Mas se começa a brincar com esses modelos, eles vão entrando. E alguns modelos, eles vão entrando também na tua capacidade cognitiva, que é aquela coisa lá do início, eu falei do que é o esquema. Muitas vezes eu ouço já o esquema, né? Eu estava ouvindo outro dia essa peça do Reinaldo An, do Arco-Reis, e ele disse, espera aí, isso é romanesca galante. Eu fui ver, era mesmo, né? Isso é resposta tal. Outro dia eu estava ouvindo a Pavana, a Pavana do Ravel. Isso aqui é o Monte Romanesca. E era. Você começa a ouvir, você começa, né, a voltar a tua atenção para isso, você começa a ouvir e ver. É como toda metodologia analítica, toda teoria. Quando você começa a entrar nela, quando você começa a agregar, né, na tua prática, você começa a sacar um monte de coisa, né? Por exemplo, quando eu estava ensaiando aquele trio do Jordânia, espera aí, isso aqui é romanesca. Imediatamente você vem, começa a ter olho para a coisa também, começa a te saltar. Mas é trabalhar muito, né? Estou trabalhando isso há alguns anos e estou estudando, estou sempre estudando, sempre voltando e sempre reaprendendo, né? E sempre debatendo com os colegas, com os alunos, o que você acha disso, o que você acha que pode ser. O próprio Gerding força muito a barra, né? Quando ele veio aqui foi engraçado, que a gente conversou várias vezes, ele força a barra assim, nas coisas no livro, que são pouquíssimo reconhecíveis, né? Se o esquema tem uma coisa cognitiva, eu acho que precisa ficar a parte dele. Mas se brincar com o material, começar a ver, professor, para além de analisar. Acho que só para complementar a pergunta do Alexandre, então dá para começar direto por esse livro mesmo. Não precisa ler nenhum tratado de partimento, nem nada antes de você começar nesse música do estilo galante que você está sofrendo. Não existe tratado de partimento. Não existe tratado de partimento. Existe o grande livro do Gerding não, do Sanguinetti, que é de 2012, veja você. Né? Não tem tratado. O resto é tudo espécie. Eu escrevi um pouquíssimo. Você pega lá, só sobreviveram 2 impressos do século XVIII, que é o Paisiello e o Fenaroli. Você pega o Paisiello, que é uma edição russa, né? Mas está em italiano, graças a Deus. Você pega pouquíssima coisa, o cara te explica lá qual é a cifra, o que você faz, mas não te explica. Ele não diz você tocar aqui, em cima disso aqui você vai botar uma escala, aqui você vai fazer, não tem nada disso. Né? Então não tem teoria de partimento. É quebrar a cara, é ver os exemplos, é ver as pouquíssimas realizações que sobraram, que sobreviveram, né? É ver, assim, alguns têm uns incípites, assim, de 2 compassos e tal, e é ver o que o pessoal bom está fazendo hoje, está cheio de gente boa, né? Tá cheio, você pega no YouTube, eu vi outro dia um cara fazendo do Matheson, pelo amor de Deus, o cara faz aquilo de cor, maravilhoso, é um negócio sensacional. Eu tenho uma antiga colega lá da Suíça, uma romena, Nicoleta Paraschivescu, ela gravou um CD de partimento napolitano, né? E você vai tentando também, cada dia sai uma solução, a graça disso também é essa, né? Que cada dia você passa uns meses, você toca, você não sabe mais tocar aquilo, você tem que inventar outra coisa. Então não tem 2 livros, tem o do Sanguinetti, sobre o arte do partimento, né? Que se chama The Art of Partimento, mas é um livro moderno, né? Excelente, o cara, a maior escola do partimento vivo, né? E tem o trabalho do Gerding sobre esquemata. Aí tem muitos artigos. Tá? É o que eu estava falando para a Beatriz. De 2005 para cá, floresceu uma profusão gigantesca de artigos sobre partimento e sobre esquemata. Né? Cada dia se encontra coisas e coisas mais fantásticas e interessantes. Vai lá no site do Gerding, no Monuments of Partimenti, que tem quase todos os textos dele gratuitos, né? E aí você vê, você encontra, por exemplo, os textos do Reis você encontra gratuito na internet, os PDF sobre o Hart, sobre a volta, sobre a morte, sobre o Lully, né? O texto do Vassili Birus, não, ele é caro, ele está no Oxford Companion of Topic Theory, o da Lessol Fissol.
né? Mas você encontra muita coisa, né? Realmente é tudo compilação moderna, né? Beleza. Na época a gente tem que quebrar a cara e quebrar a cabeça mas é muito prazeroso também, né? Porque um dia você busca uma solução, sai uma coisa, outro dia sai outra, né? E num terceiro vai sair outra ainda diferente. Beleza, professor. Obrigado. O site Nada. dele está aí no chat, gente. E o livro do Sanguinetti também, da Amazon. E o Eu site recomendo todos os três. O site, esse livro. Esse é um livro. Esse livro aqui, para mim, é um livro para a vida, né? É fantástico na maneira que ele aborda, e é muito leve a escrita dele, é muito divertida. Ele é um cara muito engraçado, né? Estava contando aqui para a Beatriz, antes de começar, que ele é um cara muito simples, muito acessível. Ele veio aqui, ele é no Pé Sujo, eu achava o Pé Sujo maravilhoso. Então, ele escreve dessa maneira, ele escreve da maneira que ele é muito... não é banal, não é errado, né? É muito informativo, é muito sólido o que ele escreve, mas não é pesado de ler, né? Mesmo em inglês, não é penoso para a gente ler. E o livro do Sanguinetti também é um pouco mais erudito na formulação, mas também tem muito exemplo e muita coisa, né? É mais a maneira do Sanguinetti ser. E tem vídeos, quem entende italiano tem alguns vídeos do Sanguinetti falando do seu partimento, tem um vídeo de umas 2 horas e meia, fantástico do Sanguinetti. E tem muita coisa assim que vocês conseguem até gratuito na internet. Tem uns podcasts também do Gedinger também, que achei interessante. Tem. De podcast. E tem o meu capítulo também, que está num e-book aí, gratuito. Eu posso passar aí depois para vocês, sobre essa mudança de posição da romanesca ao longo do tempo. O capítulo daquele livro, do último. Aquele que eu joguei no grupo, do livro do sim. CIMIBA, do Congresso de Música Ibero-Americana, que é gratuito também, está no repositório da UEA. E tem dois capítulos, tem o meu e tem um de um amigo meu e colega, do Márcio Páscoa, sobre a romanesca na ópera, que é muito bacana também. Alguma pergunta mais, gente? Eu tenho mais uma aqui, sem querer ser chato, já Por favor, imagina. aproveitar o Mário aqui, né? Quando a gente vai estudar a harmonia tradicional, funcional, o princípio não é tão diferente, né? Tipo, a gente aprende 1, 2, 5, 1, aprende 5, 6 e tal, mas não tem essa prática, né, de improvisar. Você acha que a diferença da capacidade improvisativa, se é que dá para chamar assim, está nessa abordagem de, no caso do partimento, ter essa proposta de, como você falou, de ficar brincando com um modelo? Você acha que tem algum outro motivo? Eu acho que sim. E eu não gosto nada da harmonia funcional. Claro que eu aprendi a harmonia, sim. Eu não gosto nada da harmonia funcional, porque ela parte de uma premissa de analisar a harmonia quando a harmonia não existia mais. Vocês veem que é uma formulação do Riemann, né? Quando toda essa harmonia já tinha ido para o espaço, né? Que já está lidando com um repertório ultracromático, com Mahler, com Strauss, e ele está tentando ensinar o repertório do passado a partir de uma premissa completamente nova, né? E também a gente tem que tentar, quando a gente pega esse repertório, tentar esquecer a teoria das inversões, né? Que é o ovo da serpente ou o Rameau, né? E o Rameau levou 100 anos para se estabelecer, né? O Rameau não foi da noite para o dia. Como a gente aprende harmonia hoje, primeira inversão, segunda inversão, terceira inversão, quarta inversão do acorde de sétima, não sei o quê, ele não colou na hora, né? O Rameau formula esse postulado em 1722 e esse negócio leva, né, uns 100 anos para ganhar a guerra da teoria. Ou seja, ninguém desse povo aqui está pensando em inversão. Quando eu falei hoje em inversão, eu falei só para facilitar o entendimento nosso moderno. Mas eles estão pensando que um acorde 6-3 é um acorde 6-3. Né? Um acorde 2-4-6 é um acorde 2-4-6. Ninguém está pensando que um acorde é um empilhamento de terças reversíveis. Né? A coisa do Rameau custou tanto a aceitar, que é um antecedente da harmonia funcional, que tem um texto de um português, um cara chamado Rodrigo da Costa, de 1824, ou seja, 102 anos depois do Rameau, do princípio da harmonia, que o Rodrigo da Costa diz, olha, esse negócio do Rameau não dá para explicar música complicada, não. Você pega um adágio do Haydn, um adágio mais complicado do Haydn ou do Mozart, você não explica com a teoria do Rameau. Para vocês verem a resistência a essa teoria né?
Então, toda essa visão aqui ela é muito prática, ela é uma visão de contraponto básico, né? Contraponto a duas vozes recheado. E todo acorde é um acorde. O acorde 5/3 é o 5/3, o acorde 6/3 é o 6/3, o 2/4/6 é o 2/4/6. Né? Então, acho que ela é muito melhor. Acho que a harmonia funcional ela já é uma coisa de papel mesmo. É muito difícil você conseguir improvisar a partir dos princípios da harmonia funcional. O próprio Carl Philipp critica, né? Ele fala que o jeito dos franceses de pensar harmonia, ao invés de ser por grau, né, da escala, porque um acorde 6/4 pode ser uma segunda inversão, mas é um acorde dissonante, né? Tem uma sexta e uma quarta. Pois é, porque os franceses são os primeiros a formular isso. O Dandrieu é o primeiro a formular, né, por volta de 1719, a coisa de cada grau, tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante e tal. E o Rameau, depois, em 1722, vem com a história da reversão de um acorde ao seu estado fundamental. Né? É o baixo real e o baixo fundamental. Né? E esse nó todo ele vai desaguar num sistema, que é o sistema que a gente aprende, esse da harmonia funcional e da reversão de acordes, que deixa a gente muito longe da realidade musical desse povo. Mário, eu tentei colocar o link do artigo do livro, do capítulo do livro, mas acabei colocando um CD seu. De qualquer maneira, tá aí o CD, gente. Também é uma ótima indicação. Eu vou jogar lá no grupo depois. Tá então, certo. depois eu vou procurar. Tá bom. Tá. Bom, então, é isso, né? Muito obrigada, Mário. Muito obrigado, pessoal que esteve aqui. Foi uma ótima palestra. Obrigada, Beatriz. Adorei. Foi ótimo mesmo. Parabéns, Mário. Você é um excelente pesquisador. Obrigado, querida. Obrigado. Obrigado, pessoal. Beatriz. Obrigado pelo convite novamente. Foi um prazer. Nos vemos na próxima semana. Obrigada. Obrigado.